Gente, vamos dar parabéns ao jogador do Vasco, que teve uma trajetória fulminante no último ano e participa aqui. Deixa eu primeiro dar parabéns, Ryan, pela sua convocação, cara. E estava comentando aqui da trajetória fulminante que você teve, assim, da chegada do Diniz, se tornar protagonista, ir para a Inglaterra e ser um jogador de Copa do Mundo. Parabéns, bem-vindo ao Seleção Copa. Obrigado, Zé, boa noite. Queria primeiramente agradecer por estar falando com vocês. Estou muito feliz pela minha convocação. Primeiramente, queria agradecer a Deus por tudo que está fazendo na minha vida até nesse momento e vai fazer muito mais. Sou muito grato ao Vasco por estar me ajudando, por chegar até aqui no Bournemouth. Como tu falou, o Diniz também, já liguei aqui para ele, já conversei com ele, então estou muito feliz por estar vivendo esse momento. 19 anos, jogar uma Copa do Mundo, não é fácil, é para poucos, então estou muito feliz. É uma honra estar falando com vocês. Ô, Ryan, eu vou passar para perguntas aqui da galera, mas eu queria te fazer um pedido, cara. Uma coisa que eu admiro muito no seu futebol é que você não tem cerimônia. Então não importa se o jogador tem mais currículo, mais nome, você vai enfrentar jogadores na Copa do Mundo, né? De rodagem internacional, prêmios, né? De currículo. E eu peço que você mantenha esse seu lado abusado, cara, que você não respeite ninguém, combinado? Combinado, pode deixar. Vou continuar sendo decisivo, sendo do jeito que eu sou, dentro de campo, fora de campo. Vou dar alegria aí para a torcida brasileira. Fala, Ryan, boa noite, Felipe Melo aqui. Primeiro, parabéns pela essa convocação sua, muito merecida. A gente está aqui muito contente por essa convocação, sem dúvida alguma. Um cara jovem, 19 anos, com tanta coisa pela frente, já essa convocação, já uma Copa do Mundo. Desde o Ronaldo, os jogadores de 19 anos não vão para a Copa, ele e Endrick, com 19 anos. Isso mostra realmente a grandeza dessa convocação. Eu queria entender um pouquinho, saber um pouquinho. É claro que muito passa de você ser um craque de bola, um cara que já vem atuando, mesmo jovem, num time tão grande, tão gigante como é o Vasco, e fazendo gols, tendo boas atuações, e depois vai para fora, vai para Inglaterra, e chega na Inglaterra como se já tivesse bastante tempo na Inglaterra jogando. Mas em que momento, qual foi a importância do Diniz? Em que momento ele virou a sua chavinha e te fez entender que você é craque de futebol e que você poderia alcançar voos altos como você tem alcançado nesse momento? Fala, Felipe. Muito obrigado aí pelas palavras, gratidão. É uma honra estar falando com você. O Diniz, desde que ele chegou no Vasco, o primeiro dia dele, ele me chamou numa sala. A primeira coisa que ele falou comigo que a primeira coisa que ele ia fazer era me colocar na seleção brasileira. Então, desde lá, eu trabalhando firme, ele me ajudando bastante. Me ajudou o meu potencial, a minha umidade, continuar. Então, desde que eu cheguei aqui, eu não tive a oportunidade de estar jogando no Vasco, chegar na seleção brasileira, mas aqui com 3 meses já é a minha segunda convocação. A primeira eu tive a oportunidade de estar na última e a segunda está indo para uma Copa. Então é um momento muito importante para mim, muito feliz. Ele me ajudou bastante e só gratidão. Fala, Ryan, boa noite. Aqui é o Paulo Nunes. Primeiro, vou te parabenizar por duas situações. Primeiro, por você ter essa humildade de agradecer, né, ao treinador, ao Vasco, ao seu clube que você defendia aqui no Brasil. A segunda, pela convocação, óbvio, e dizer para você que ela é inquestionável. Você ganhou essa convocação. A convocação, normalmente, alguns jogadores, todo mundo fica perguntando, mas por que esse jogador foi? A sua não, a sua você conquistou jogando dentro do campo. Eu acho que isso é mais importante de qualquer coisa. E teve uma situação aqui na festa hoje, que eu não sei se você sabe, tirando o Neymar, quando sai o seu nome e o nome do Endrick, foi o mais ovacionado. Então isso mostra que o torcedor brasileiro está feliz com a sua convocação. Como que você sente isso? Como que você lida com isso, tendo só 19 anos? Parabéns, meu amigo. Craque! Obrigado, Paulo. Gratidão também por estar falando com você. Só agradecer esse carinho que a torcida brasileira está tendo por mim. E não só por mim, mas como tu falou, pelo Endrick. Eu e o Endrick já se conhece desde 11 anos de idade.
Então a gente vem se enfrentando, eu pelo Vasco, ele pelo Palmeiras. Então uma honra também estar chegando nessa Copa do Mundo com ele. A gente já se encontrou nessa Copa do Mundo, vai Tivemos ser probleminha um no momento sinal. muito feliz Voltou. para mim. Então, quero agradecer também a torcida brasileira que está tendo esse carinho por mim. E vou falar que vou dar o meu máximo, vou trabalhar bastante para dar essa alegria para eles, se Deus quiser trazer o Hexa para a torcida brasileira. Fala, Ryan, aqui é o Renato Augusto, cara. Na verdade, eu só queria primeiro parabenizar e o que o Rizek falou, não perca a sua essência, a sua forma de jogar foi o que te trouxe, é o que te fez virar um grande jogador no Vasco, depois te levou para a Inglaterra e está te levando agora para uma Copa do Mundo. Então, cara, aproveite esse momento, seja você e o crescimento vai ser natural. Parabéns mais uma vez. Obrigado, Renato. É uma honra estar falando com você. Gratidão pelo carinho. O que eu falo aqui é o que eu vou continuar trabalhando aqui no meu clube, dando o meu máximo para chegar, dando o meu máximo na seleção brasileira, ajudando meus companheiros, ajudando o professor, o Mr. Celotti. Então, vou dar meu máximo, continuar trabalhando e trazer essa alegria para a torcida brasileira. Obrigado, tá? Tamo junto. Ryan, mais uma aqui, cara. Aproveitar aqui e falar com um jogador de Copa do Mundo ao vivo. Não pode dizer que eu vejo todos os seus jogos, que eu não consigo ver todos os jogos do Bournemouth na Premier League. Mas toda vez que eu ligo a televisão e vejo você jogar, eu te vejo partindo da direita, se eu estiver errado você me corrige, da direita para o meio e assim, tornando um inferno a vida de quem tenta te marcar. Quais são as opções que... Primeiro, se é assim que você está jogando mesmo, você pode confirmar. E quais são as opções que você acha que pode dar o Ancelotti assim, no ataque do Brasil? Como é que você tem jogado, treinado por aí? Como você se enxerga na seleção brasileira? Desde que eu cheguei aqui, eu tô jogando mais pela ponta direita, mas teve 2 jogos que eu já joguei pela ponta esquerda. Como eu sempre falo nas entrevistas, desde a base que eu subi no Vasco, eu jogo de ponta direita, ou de centroavante, ou na ponta esquerda. Eu me sinto bem à vontade jogando nas 3 posições, mas de um tempo pra cá eu venho jogando mais pela ponta direita. Mas o que o mister preferiu antes de me colocar, eu vou estar à disposição, ajudando a seleção brasileira e dando o meu máximo. Ryan, grande abraço para você, parabéns, que seja uma grande Copa para você e para o Brasil, tá? Parabéns, até a próxima. Obrigado, Rizek, obrigado, pessoal. Uma boa noite, tamo junto, tá? Obrigado. Valeu, meu caro. E, cara, é assombroso o desempenho dele no Bournemouth, cara. Assombroso. O pessoal tem falado muito que ele parece o Gareth Bale, né? Porque é um cara que corta, é muito rápido, muito forte fisicamente e tem um arremate Chute, fora né? da área. É potentíssimo. Ele é um dos poucos caras no futebol mundial que tem ele tem uma potência no chute mesmo sem dar muito espaço. A bola tá na frente dele, ele precisa dar espaço, não. Ele sai uma potência da canhota dele que é brincadeira. Ele tá na velocidade, ele consegue bater forte. Isso são poucos no mundo. Isso são poucos no mundo. E ele tem feito gols assim, inclusive na Premier League. Já fez gol dessa maneira, assim. É um jogador que tem uma potência física muito grande, inclusive no jogo. Gente. Que ele entrou com a seleção brasileira, quase fez um gol assim. Da potência, ele pegou, botou na frente, quase fez um gol assim. Eu não tô colocando aqui quem é melhor, como é que era. Mas ele me lembra muito o Adriano quando começou no Flamengo. Jogou contigo, né, no Flamengo. Alguém falou isso. Ele me lembra atrás, muito. O jeito que ele traz pra dentro. Não tô dizendo quem é melhor, que se ele vai ser o Adriano. Não tô dizendo isso, eu tô dizendo o jeito. Lembra de muito jogar. a finalização. Finalização, que você falou de finalização, Exatamente, eu lembrei na hora. Concordo. Na hora. Eu joguei 10 anos com o Adriano, nós crescemos basicamente juntos no Flamengo. E o Adriano, ele era zagueiro, lateral esquerdo, até o professor Carlinhos chegou, aquela história famosa, todo mundo sabe, chegou lá e tá passando embora, o professor Carlinhos coloca ele como atacante e virou o Adriano imperador. O Adriano ele tinha uma potência de chute assim incrível. Absurdo. E não precisava de muito espaço. Exato. Lembra muito o Ryan nesse quesito, sem dúvida nenhuma. E você vê, ele falou, né? Pode jogar de centroavante, jogou na esquerda, jogou na direita. A gente não comentou também a versatilidade do ataque. Porque, por exemplo,
Perdemos o Estevão, lamentável, perdemos o Rodrigo. O Rafinha pode jogar aberto na esquerda, pode jogar centralizado, já jogou assim, pode jogar na direita também. Ele jogou com o Diniz de 9. O Ryan Diniz era o 9 do Vasco. Ryan, exatamente. O Endrick também pode, se precisar de um centroavante, pode ser, se jogar fora, Perfeito. pode ser. O ataque também tem essa pegada, tirando o Igor Thiago, que é bem específico. Os demais jogadores do ataque são muito versáteis também. Todos eles. E eu acho que isso deve ter pesado na lista. Jogadores versáteis. Mas o Thiago, de todos eles, é o cara que consegue segurar a bola. É o cara que consegue fazer o pivô alto. Então, exatamente. Então, assim, nós temos para tudo. Por isso que eu te falo. A convocação desses atletas foi muito bem feita, assim, para mim. Sabe, são atletas, tem de tudo. Todas as características. Jogador rápido, jogador versátil, jogador que segura zagueiro. Então, assim, isso é importante demais para nossa seleção. E você vê a informação que a nossa produção me passa aqui, né? De que desde o Ronaldo em 94, a gente não tem jogadores jovens, assim, 19 anos. Temos 2 agora. O Ronaldo em 94, cara, era Bebeto e Romário, né, cara? Para jogar, embora o Viola tenha entrado na final, o ataque era Bebeto e Romário. Como é que você vai jogar? Posso confidencializar uma situação? Por favor. Aqui? Quando eu fui pra Copa América, o ataque era Romário e Ronaldo. Eu tava lá, 97. Tava lá na Copa América em 97. Aí todo mundo discutindo, Paulo Nunes, pô, você não tem oportunidade. Eu falei, amigo, você já olhou ali pra dentro quem tá jogando, cara? O jogador, ele tem consciência disso. O jogador inteligente, é óbvio. Que tem uns cabeção aí que a gente sabe. Tem pessoal que é menos. Exatamente. Tem pessoal que é um pouquinho menos inteligente. Eu falei, gente, não tem como jogar. Aí uma vez, não vou falar, sabe por quê? Porque senão depois ele vai brigar comigo. Tinha um atacante que jogava comigo na seleção, que ele teve um jogo e falou assim, eu acho que eu vou jogar. O Luizão. Não, o Luizão não jogou comigo, não. Vai pensando que você vai saber quem que é. É baixinho? Não, é grande, forte. É grande, forte? Ele tinha um apelido meio que de animal, assim. Tá bom. Aí ele falou assim, eu acho que jogou no mesmo time do Ryan? Exatamente. Eu acho que esse próximo jogo eu vou jogar. Eu falei assim, tá de brincadeira, né, meu amigo? Pô, Donizete. O Paulo. Mas assim... Não, Donizete não. Não é o Pantera? É o Edmundo. Pô. Raimundo, só uma questão da gente... Craque também, craque também. Cracaço. Mas, cara, assim... O Endrick e o Ryan, acho que tem chance real de entrar em jogos na Copa, assim. Sim. Chance real. Sim. Real. O Endrick, inclusive, é um jogador que mostrou contra a Croácia, assim, a capacidade que ele tem de entrar em poucos minutos e mudar jogo, cara. Mas o que eu tava falando aqui era de ser titular. Entrar, a gente entrava. O problema não era esse. Sim. E esses caras têm condições, e muitas, porque eles mudam. Eu vou te dar um exemplo. Os dois são rompedores. Os dois têm força, são 2 jogadores que você falou aí de não tirar a sua essência. São 2 caras que vestem a camisa da seleção, parece que tá vestindo a camisa do time do bairro. Enfrenta os caras de igual para igual, não quer saber quem tá do outro lado, não quer saber se para tirar foto, talvez para tirar foto até depois do jogo. Mas lá dentro eles já mostraram isso, André. A confiança que eles têm, que vão para cima, que vai para dentro. O pênalti que o Endrick sofreu contra a Croácia é pênalti de quem tem 35 anos. Eu nunca vi um cara usar o corpo daquela maneira para receber um pênalti e ninguém ter dúvida nenhuma que foi pênalti. É absurdo. E nos tempos de hoje, quando tem muito estudo, a gente vê aí todas as equipes estudando bastante o adversário, porque hoje tem muito mais facilidade de você, de repente, ter um vídeo da equipe adversária, até mesmo de treinamento, né? Nesse tempo de hoje aí, você pega... precisa muito de ter um elenco recheado, um time realmente que possa entrar, jogadores que possam entrar no segundo tempo e fazer a diferença. Porque são jogos truncados. Muitas vezes o Brasil vai pegar jogo da qual a equipe, de repente, tá fechadinha lá atrás, querendo sair para um contra-ataque, e o Brasil, de repente, vai precisar mudar, dar sangue novo na equipe, e esses caras que vão fazer a diferença. Esses caras vão fazer a diferença. Então, realmente, Endrick é um cara que tem um poderio de decisão muito grande. O próprio Ryan tem demonstrado isso aí. Então, assim, vão ser importantes demais. Eu não tenho dúvida de que vão jogar e muito nessa Copa do Mundo. O que você falou, Paulo, são jogadores que atacam muito a última linha do adversário, né? Então começa a incomodar muito o zagueiro e normalmente o zagueiro começa a correr para trás para se defender. E você começa a abrir espaço no meio. Então são jogadores que agridem muito a última linha, jogadores que buscam profundidade. E nesse futebol um pouco mais moderno agora, quem ataca mais a profundidade começa a ganhar um pouco mais o espaço do campo. Então são jogadores que em alguns momentos da competição você pode usar e que vão corresponder. E como o Ancelotti chegou assim, em cima da hora, um ano, né? Ele acabou priorizando o momento mesmo. Ele não teve esse. Ele priorizou o momento. Ele começou com o Richarlison, centroavante, depois parou com o Richarlison. Chamou na última... Mas demorou muito a parar. Tudo bem, né? mas parou. Chamou na última o Endrick e o Ryan, eles estão na Copa.
Igor Thiago foi uma vez, a última, tá na Copa. Neymar nunca tinha sido chamado, tá na Copa. O Everton nunca tinha sido chamado, tá na Copa. Então eu acho assim, ele não teve muita cerimônia de olhar para o momento. Isso eu acho importante, sabe? Você não morrer abraçado aos seus conceitos e olhar o que está acontecendo no momento, porque a Copa do Mundo nem sempre é vencida pela melhor seleção. Muitas vezes ela é vencida por quem estiver melhor no momento. Exato. E eu acho que ele priorizou esse momento. E tem uma coisa também, rapidinho, André. A questão da convocação dessas duas últimas, a gente sabia, ele já tinha dito isso, que na última convocação ia ser 95% de quem já estava na Copa. Só que teve muitos problemas físicos. E aí esses caras tiveram a oportunidade. Né? O Renato sabe muito bem disso, o Felipe. Na seleção brasileira, onde você tem um leque enorme de jogadores, quando você dá essa oportunidade, você pode perder. Vários jogadores provavelmente perderam essa oportunidade porque esses caras que entraram deram conta do recado. A gente preparou um mapa da convocação por ligas, né? Por países. Na entrevista coletiva ali, o Paulo Vinícius Coelho trouxe esse dado de que desde 2002 não temos tantos jogadores numa Copa que atuam no Brasil. Então, atuando no Brasil, a gente tem o Everton, o Alexandro, o Danilo, o Léo Pereira, o Danilo Santos Meia, o Paquetá e o Neymar. São 7 jogadores que atuam no Brasil desde 2002. A gente não tinha tanta gente jogando aqui. Na Inglaterra, a principal liga do mundo, 8 jogadores. O Alisson, o Gabriel Magalhães, zagueiro do Arsenal, o Bruno Guimarães, o Casemiro, o Gabriel Magalhães, o Igor Thiago, o Matheus Cunha e o Ryan. Jogadores, todos eles bem importantes. Tirando nesse momento o Martinelli, que é banco do Arsenal, jogadores muito protagonistas, muito importantes nos seus clubes. Vamos agora à Arábia Saudita. O Ibañez e o Fabinho. Eu acho que esses são nomes que a gente não esperava há meses atrás e apareceram. O Fabinho, por indicação do próprio Casemiro, para ser um volante reserva, experiente, e o Ibañez, que garantiu a sua vaga na lesão do Militão. Na Espanha, só 2, o Rafinha e o Vini Júnior, um do Barça e um do Real Madrid. Na França, o Marquinhos, capitão do PSG, pode levantar, inclusive, a Champions League no dia 29. É dia 30, melhor dizendo. E o Endrick, jogador hoje do Lyon, mas está voltando para o Real Madrid. Né? Foi convocado como atleta do Lyon, está voltando para o Real Madrid. Na Itália, o Wesley, da Roma, onde já jogou o Carlo Ancelotti, inclusive, e o Bremer, da Juventus. 2 jogadores de defesa que atuam na Itália. Na Rússia, o Douglas Santos, nosso lateral esquerdo, e o Luiz Henrique. E na Turquia, o Ederson. Só o Danilo, quando saiu ali, saiu que o Danilo do Botafogo tinha 30 anos. Claramente teve um erro, né? O Danilo tem 25 anos também, é jovem também. Assim como o Luiz Henrique, 25 anos. E não parece que é 25, né?